Boa noite a todos. Hoje é eu que vocês vão ter que tolerar. Tá bom? Então nós vamos estar a falar do evangelho de hoje. Dai de graça aquilo que recebeis, de graça. Deus nos forneceu algumas coisas que é fantástica. É pena que muita gente não percebe essas coisas. E ele então chegou a gente e mandou um corpo físico para a gente, mas a gente sabendo que o que anima esse corpo físico é a nossa alma. É ela que passa as coisas. Por exemplo, as enfermidades que nós temos, todas vêm do espírito. Da maneira da gente conduzir. E a gente, às vezes, não conhece, não procura saber disso. E isso aí está naquele tripé que a nossa doutrina nos fala, que é ciência, filosofia e religião. Então nós trouxemos aqui algumas coisas que vêm da ciência, com pessoas que fazem pesquisa, pessoas que estudam as coisas, as curas, a mediunidade, que também faz parte das curas, né? E nessas explanações nós vamos ver que realmente o que nós passamos, o que nós sentimos, as curas que nós podemos realizar, as curas estão dentro de nós mesmos. Se nós ouvirmos o que Jesus nos diz, o que nós fazemos e nós sentimos, nós vamos ver que realmente é isso. Então, baseado nesse tripé, que é filosofia, ciência e religião, nós vamos fazer essa explanação de hoje, começando pela cura. A senhora Bárbara Brina escreveu um livro chamado Mãos de Luz. E nesse livro ela explica muita coisa de pesquisa que ela fez, e ela mesma trabalhava com as curas. E ela nos fala que a cura está dentro de nós, a nossa energia, os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir. Quando nós fazemos coisas boas, nós pensamos coisas boas, essas coisas boas que nós pensamos, ela é energia que nós lançamos no universo. E essa energia certamente vai influir a nossa vida no futuro. E como nós somos espíritos eternos, quando nós estamos aqui na vida encarnada, o que nós fazemos aqui, nós levamos para a vida nossa que é eterna. Nós temos algo chamado, que vai junto com a gente, que é o que coordena o nosso corpo, que chama perispírito. Ele fica entre o espírito e o corpo físico. Cura para alguma coisa, a gente tem que controlar os nossos pensamentos. Quando Jesus diz para nós, vigiai, orai e vigiai, é justamente isso. A gente orar, pesquisar, ver no nosso pensamento aquilo que pensamos, aquilo que falamos, principalmente nós pais. Quando falamos alguma coisa para os nossos filhos, aquilo fica no universo, fica ali gravado, e isso vai acontecer. A gente programa a nossa vida quando a gente pensa alguma coisa. Então, os nossos pensamentos, muitas vezes a gente está pensando numa coisa bonita, numa coisa boa, que são ondas mentais. E de repente a gente vê que entra uma onda que não é aquilo que nós estávamos pensando, de repente muda o nosso pensamento. Por quê? Nós como espíritos estamos desligados. Nós estamos pensando uma coisa boa, de repente vem aquilo ruim, a gente pensando, o que é isso? É uma intervenção dos nossos irmãos, as entidades que vêm junto com a gente, através do nosso pensamento. Que às vezes aquele pensamento que nós estamos tendo de bem, alguma coisa veio e nós pensamos que interferiu. E aí eles são chamados, eles vêm e atrapalham a gente. Muitas vezes eles nem sabem que estão atrapalhando.
mas atrapalham. Às vezes acontece de a gente receber alguma coisa, alguma mensagem no trabalho mediúnico, de uma causa que está acontecendo com uma pessoa que está passando por um problema sério, de depressão ou de saudade de alguém. E aí, aquela intervenção daquela entidade que vem está atrapalhando a vida da pessoa. E ela nem sabe que está atrapalhando. Muitas vezes é uma avó, um pai, uma coisa que vem e nós fazemos o nosso trabalho. E nós recebemos aquelas informações e passamos para aqueles que estão esperando essas ligações. Porque a ligação não é nós que devemos puxar. Eles não vêm porque a gente pede, mas eles vêm porque eles vêm. A gente está lá para trabalhar. E a gente, nas nossas orações, a gente pede que haja comunicação com esses irmãos. E eles só vêm se eles quiserem. Porque o telefone toca de lá, como o Chico falava. Né? Então, gente, é preciso que a gente olhe, pense bem naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, para que nós possamos ter noção de nosso eu, não é? Que as pessoas não sabem, não pensam que a gente, quando trabalha num trabalho mediúnico, esse trabalho não pode ser cobrado. Assim como as orações não podem ser cobradas. Né? A cura não pode ser cobrada. Às vezes a gente procura uma cura num serviço de plano espiritual, aqui numa casa espírita, coisa e tal, mas a gente pensa que, por exemplo, que ele vai tomar o passe lá dentro, o passe já é um trabalho de cura. O passe que nós tomamos na casa é como se fosse uma dipirona. O passe, ele cura aquela causa momentânea, uma dor, uma coisa assim. E a mudança realmente, aquilo que nós precisamos, se nós queremos uma cura, é a gente mudar. É como nós falamos, mudar o nosso pensamento, mudar a nossa maneira de agir, pela maledicência, pelo egoísmo, né? E muitos defeitos que nós trazemos na gente, e a gente, às vezes, não percebe que aquilo está, em vez de atrapalhar aquela pessoa que nós estamos falando, que é a fofoca, essas coisas que se faz, está atrapalhando ela, está atrapalhando a gente mesmo. Então nós temos que mudar a forma da gente, as nossas atitudes. É isso que faz com que nós possamos nos curar e ajudar na cura de alguém. Isso a doutora Brina fala muito bem no livro que nós falamos, Mão de Luz. Ela fala inclusive do passe. E ela não é espírita, gente. Ela é cientista. Ela é cientista, trabalhou na NASA, na pesquisa da NASA. Aí a gente vê a clareza e a firmeza que é da doutrina ter esse tripé. Tem que ser. Porque Deus, quando Ele faz alguma coisa com a gente, que é aquilo que Ele manda para a gente, Ele não faz alguma coisa para abusar da nossa inteligência. Ele deu inteligência para a gente. Tanto que Jesus falou para a gente, se vocês tiverem fé, vocês farão o que eu faço e muito mais. É a fé, a vontade que a gente tem de servir, de curar a pessoa. Então, a gente precisa ser daquela pessoa que tem confiança nas coisas. O dom de curar nos dado de graça por Deus. Busquemos no registro das nossas mentes como as negatividades, os conflitos, o egoísmo, a inveja, a maledicência, a disciplina moral. São correções que devemos fazer e espantar os demônios que existem em nós. Mas não é o demônio que a gente fala aí, que é o diabo. O diabo não existe.
Esse caso de falar que o diabo faz isso, faz aquilo, o diabo não existe. Isso foi criação do homem. Então é preciso que a gente tenha em mente que quem atrapalha nossas vidas, quem faz alguma coisa para nos atrapalhar, é justamente a própria nossa mente. Porque nós atraímos os nossos irmãos da espiritualidade com os nossos pensamentos. Eles se alugam a nossa mente quando a gente começa a pensar as coisas negativas, as coisas más, porque ele está aqueles que estão naquela mesma vibração, eles vêm e vêm atrapalhar a vida da gente. Então está falando aqui, ó, expulsar os que instigam os nossos erros, causando sofrimento, porque a enfermidade está na alma e a doença no corpo físico. Isso, e não é a gente que está afirmando. É Mateus, no evangelho dele, capítulo 8, versículo 17. Ele fala, para que se cumprisse o que fora dita pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Porque Jesus estava encarnado, aqui falando com a gente, para nós encarnados, o Espírito encarnado. E esse Espírito encarnado, então, o Isaías falou isso aí. E ele está dizendo para nós que as nossas enfermidades estão na alma. Quantas enfermidades nós já trazemos dentro do nosso DNA? Se a gente estudar as doenças, a gente vai ver que o câncer, por exemplo, é uma doença grave. Mas ela veio justamente daquilo que nós mesmos trazemos. O ódio, essas coisas tudo que nós falamos aí, os conflitos que nós temos dentro de nós, traz o câncer. A gente pode ver e pensar nas pessoas. Algum de vocês tem no pensamento algumas pessoas que vêm e vocês vão ver, por exemplo, analisar aquilo que foi feito para essa pessoa, nessa cura que ele procurou do câncer, na doença que ele adquiriu, que se não for desta vida, foi na vida passada. Por isso que nós estamos falando do perispírito. E quando nós desencarnamos, nós levamos as coisas que nós fizemos aqui para outra vida. Então, quando eu falei do câncer, que é uma doença kármica, que nós levamos para a vida espiritual, o nosso perispírito, ele fica registrado no nosso perispírito. A doença, por exemplo, o câncer de colo de útero na mulher, já vem no DNA da mulher. O câncer de próstata para homem já vem no DNA do homem. Ele pode nem passar por essa doença, mas a enfermidade continua lá, no espírito. Futuramente, quando ele vier na outra vida, certamente ele vai passar por esse problema. Mas tudo está dito para nós. E isso foi dado de graça para nós. É a cura. Aqui fala, vocês querem ver? Quando, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta foi Jesus, é lógico, né? Então ele explica: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura do Senhor, da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no do caminho. A gente vê por aí muitas pessoas falar de cura que eles não podem fazer, e muitas vezes de falar de coisas impossíveis de acontecer,
e dizer que, né, que fizeram. Às vezes são pregadores, são pessoas que falam aquilo que eles não podem fazer, porque está fora daquilo que é possível. Porque o que Deus manda para nós é tudo lógico, tudo dentro da razão. A nossa doutrina fala dentro da razão, dentro da lógica. O que é ilógico não vai acontecer. Então, continuando aqui, tendo pretendido instruir o homem, transviaram-no por meio de falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. A gente às vezes pensa só como ser material. Nós somos espíritos. A carne, isso que está aqui, é passageiro, acaba, vai embora para a terra. Não é? Então, muitos apresentam como leis divinas simples, leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Eu falo, certa vez eu estava fazendo pesquisa na internet, e isso está lá. Não sei se ainda está, que já faz algum tempo que eu fui ver. Um homem estava numa sala de pregação e estava um senhor lá fazendo a pregação. Eu vi aquilo, mas eu não me interessei de saber quem era, não me interessei de saber de que religião que era, não me interessava. Mas Kardec, no capítulo 10, item 22, ele fala que tudo aquilo, e é uma coisa lógica, tudo aquilo que alguém fizer para ele mesmo, problema dele. A gente não tem nada com isso. A gente pode até ajudá-lo, instruir alguma coisa, nós não temos nada com isso. Mas quando alguém faz alguma coisa que implica em atrapalhar a vida dos outros, aí a gente deve falar sim. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu vi na internet que um senhor estava numa sala de pregação e estava o rapaz pregando lá. Aí ele pediu para o rapaz deixar ele falar. Ele falou, pode ver. E o rapaz foi lá para falar. Olha, senhor, eu estava passando lá na Avenida Paulista e passei em frente a um banco. Tinha uma dívida no banco de 20 mil reais. Mas aí eu lembrei que tinha uma toalhinha no bolso que eu comprei aqui. Eu passei a toalhinha na porta do banco e pensei na dívida que eu devia. Uma semana depois, eu fui lá e falei com o gerente. O gerente falou para mim, a sua dívida está paga. A sua dívida está paga. Mas aí o moço perguntou para ele, mas quem pagou? Foi Jesus. Está vendo? Isso é iludir a pessoa. Isso é fazer uma coisa que ele não tem condições de fazer. Isso é impossível. Jesus não veio para isso. Jesus veio curar não a nossa parte, Ele veio para curar nossas dores, sim, mas através da alma. Porque é lá que estão as nossas enfermidades, as nossas dificuldades, todas. Se nós lembrarmos que Jesus veio fazer as pregações, a gente vê que ele realmente fazia as curas. Mas as curas que ele fazia, também as pessoas morreram. Porque a pessoa não precisa estar doente para morrer. Não precisa doente para desencarnar. Todos nós vamos ter que morrer. Nós estamos aqui de passagem. Não é morte, é uma passagem, né? Que nós saímos dessa vida para a vida espiritual. E nós vamos encontrar lá muitos dos nossos amigos, muitos dos nossos parentes, certamente virão nos receber. A vida espiritual é assim. E todos esses livros que a gente lê, muitas vezes de ciência, que estuda essa parte,
nós vamos ver que é assim. Então, gente, quando procuramos a cura das doenças, temos primeiro que curar a causa que se encontra na enfermidade da alma. Curando a alma, a doença é curada. O Evangelho é o bálsamo curador de todas as chagas da humanidade. Podemos assim considerar que desviar nossa mente do que nos é ensinado da graça de Deus, através de Jesus, a enfermidade que se apresenta como distúrbio mental. Tudo é distúrbio mental. Tudo está na nossa mente, na nossa... Vocês podem observar, a gente pode observar, nós podemos observar, que as pessoas, por exemplo, quando a pessoa usa muito palavrão, não é? Aqueles palavrão que todos conhecem, mas que a gente não deve proferir. A gente não deve falar. Sabe por quê? Vocês lembram que Jesus falou, não é o que nós entramos, que entra pela boca que faz mal, mas o que sai do coração. Enquanto nós falamos palavrão, em que estado nós estamos? Em que estado que nós estamos? De ódio, de raiva. Basta lembrar os problemas que acontecem no trânsito às vezes, não é? Então, é nessa hora que a gente tem que ter calma. Porque Jesus nos diz que Ele é brando e pacífico, e Ele é um exemplo para nós. Quem sabe se aquela pessoa que estava dentro do carro, do outro lado de nós, que cometeu aquela falta, será que ele não estava com problema naquela hora? E, na verdade, estava precisando de ajuda, e não do nosso ódio? Da nossa energia que estamos passando para ele? Mas é um engano pensar que essa energia nós estamos passando para ele. Nós estamos recebendo essa energia negativa. Nós estamos criando a enfermidade no nosso corpo. Então nós precisamos saber que nós precisamos estar sempre orando. Eu tenho aqui uma afirmação que foi feita pelo poeta romano Juvenal. Ele era um homem que fazia com que as pessoas faziam orações, trabalhavam na sua parte espiritual e na parte corporal também. Porque ele ensinava a pessoa a fazer ginástica, a fazer exercício, para facilitar a vida dele no corpo físico. Né? E ele falou, mente sã, corpo são. Foi ele que falou essa frase, e é verdade. Nós temos que buscar o equilíbrio nosso espiritual para que o nosso corpo material também esteja equilibrado. Isso vem através da nossa oração. Então, isso aí a gente consegue, os medicamentos receitados, a gente pode haver, a gente às vezes precisa de intervenção médica. Mas não adianta nada você ir ao médico e, por exemplo, não tomar o remédio que o médico pediu. Não depende só do médico, depende da gente também. E tem outra. Se a gente sair do médico, que ele receitou o remédio, a gente pega a receita, olha a receita lá e fala assim, eu não vou tomar porque não vai adiantar. O que a gente está passando para aquele remédio? O que a gente está passando por aquele que o médico falou que vai dar uns procedimentos para a gente fazer? Por exemplo, fazer uma ponte safena. Não é? Ele está passando e nós vamos fazer o seguinte, esses medicamentos, a gente tem que passar a energia nossa para ele também. Aquela energia que a doutora Brena falou no livro dela. Né? O nosso corpo, ele tem energia. Nós temos a energia do espírito, a energia do corpo, a energia humana, que nós precisamos passar para aquilo que nos é passado. Aí que está a nossa cura maravilhosa. E com relação às coisas de Deus,
Tá aí o exemplo, ó. As crianças vindo aqui assistindo o que nós estamos falando. Parabéns, viu, senhor? Então é isso que nós precisamos também, fazer com que os nossos filhos venham aqui, tome seu passe, ouça as nossas pregações, né? Porque todos nós somos filhos de Deus. Independente de religião, independente de cor, de raça, não é? Todos nós somos filhos de Deus, queira ou não. Queira ou não, nós vamos passar por essa vida e vamos passar e somos eternos e vamos estar lá e voltar aqui. Jesus falou para nós assim, não sairás daqui enquanto não pagar o último centavo, que seria o último centavo, né? A última coisa que nós devemos. Por quê? Porque nós temos que ir lá e voltar. A lei da reencarnação é uma maneira que Deus fez, que Deus achou para nos dar essa coisa da gente procurar aprender e aplicar em nossas vidas. É a chance que nós temos de fazer melhor do que nós fizemos atrás, melhorar a nossa vibração. Porque aqueles que nos procuram, aqueles que às vezes nos fazem mal, as entidades que nos fazem mal, é porque nós não estamos bem. Nós também estamos pensando mal. Então vamos multiplicar nossas vibrações, vamos criar aquela energia bacana, não é? Que a gente pode mudar o nosso caminho, mudar a nossa vida, tanto espiritual como material, dessa maneira, através das nossas orações com fé. Não adianta nós fazermos as orações mecânicas, né? Toda hora, e falando orações que já são ditadas sempre assim, porque a oração, ela parte de dentro de nós, do coração. Às vezes a pessoa fala para nós, eu não sei rezar. Eu não sei fazer uma oração. Perguntaram para Jesus isso aí, vocês sabem? Lá no Sermão do Monte, Jesus abriu as cortinas do Evangelho, abriu as cortinas do cristianismo quando ele disse. Perguntaram para ele como nós devemos orar, nós não sabemos orar. Ele mostra para nós que nós devemos ligar diretamente com Deus a nossa mente. Porque aqueles que são auxiliares de Deus, eles vêm aqui trazer para nós alguma coisa. Mas o pedido tem que ser feito a Deus. Então ele falou para nós, Pai nosso que estais nos céus, não é? E nós conhecemos a oração todinha. Então, gente, nós precisamos nos fixar nisso aí. Sempre estar com a nossa mente preparada para servir. Estar com a nossa mente sempre preparada para estar em dia com as nossas obrigações morais, né, e salutares. Porque as enfermidades estão na alma, mas as doenças são a somatória dessas enfermidades. E nós só curamos quando nós entendemos. Por isso que nós somos deuses. Nós somos filhos de Deus, nós somos deuses menores. Não é? Nós recebemos esse corpo para manifestar o Espírito, para que ele seja animado pelo Espírito. Não é? Então, tem um outro livro chamado Medicina Vibracional. Foi escrito pelo Dr. Richard Geber, que é graduado em medicina, foi graduado, né, pela medicina, em medicina pela Escola de Medicina de Wayne State University, em Detroit. Ele já desencarnou. Ele viveu de 1954 a 2007. Eu vou ler aqui o que ele fala, porque é muito bacana o que ele fala, porque é um cientista que está falando. Por isso que nós falamos do tripé da doutrina espírita, né? Ele fala aqui, o medo e a discórdia são as causas originais de boa parte das doenças, das inquietações e do sofrimento que existe no mundo.
Quando estamos operando nos níveis inferiores da nossa consciência, não enxergamos os nossos temores e os projetamos sobre o mundo, quando o problema, na verdade, está dentro de nós mesmos. Entenderam? Então, quando ele fala aqui, nos níveis inferiores da consciência, pensando negativamente, pensando de maneira errada, né? Pensando mal. Então, isso são vibrações negativas, né? Então ele fala, não enxergamos os nossos temores e os projetamos sobre o mundo, quando o problema, na verdade, está dentro de nós mesmos. Para curar esses temores, o indivíduo precisa eliminar os bloqueios do chakra do coração. Vocês sabem o que é chakra? Alguns já aprendeu alguma coisa sobre chakra? Não, né? Vocês vão ver isso na escola, no curso de médico. O nosso corpo, ele é formado de chakras, que são vórtices que nós temos aqui, nós não vemos, ele é invisível. E ele está girando, sempre no sentido positivo, no sentido horário. Sabe? Nós temos diversos chakras no corpo. Quando nós vamos trabalhar dentro de um centro espírita, nós fazemos a reativação de chakras. Nós temos 7 chakras principais no nosso corpo, são principais. É o chakra básico, o esplênico, o gástrico, o cardíaco, o laríngeo e o coronário. O frontal e o coronário. São eles que ativam o nosso chakra para a gente poder trabalhar mediunicamente. Então, vamos lá, ele continua aqui. Os bloqueios do chakra do coração e curar esses temores. O indivíduo precisa eliminar os bloqueios do chakra do coração e curar esses temores. Vou repetindo as coisas aqui. E dar mais espaço em sua vida para o amor e o perdão. Quando abrimos o chakra do coração e as energias espirituais superiores, passam a fluir com mais facilidade através do organismo. Essa transformação age como um catalisador para curar não apenas nós mesmos, mas também aqueles que nos rodeiam. A gente passa energia para a pessoa. Quando você quer, você transmite energia. Nós temos essa energia com a gente. Nós só precisamos exercitar isso. E é isso que as nossas doutrinas, não só a doutrina espírita, mas tem outras doutrinas também que faz isso. Né? A nossa doutrina, ela não tem problema com doutrina nenhuma. Nós não fazemos proselitismo. Né? Nós acreditamos que Deus está sempre ao lado de quem fala dele, quem passa as coisas dele. Então nós precisamos acreditar, precisamos ter fé. Né? A reencarnação é um sistema através do qual as almas que são particularizações da própria energia divina podem evoluir, aprender e amadurecer espiritualmente, aumentando assim os conhecimentos e a experiência tanto de Deus como das consciências individualizadas que são as almas. Em virtude da conexão holográfica entre Deus e todos os aspectos da criação, a vasta consciência divina está sempre a par de tudo o que acontece no universo. O sistema reencarnacionista permite que as almas aprendam coisas a partir de suas tentativas e experiências, através de suas existências em corpos físicos. Tanto experiências da vida positiva como as negativas são armazenadas no corpo causal, que é o perispírito, né? E através do karma, pode afetar as vidas futuras. São as outras encarnações. Então nós levamos para lá, quando não acontece aqui, e trazemos de volta para acontecer numa outra vida. As maldades e tormentos infligidos aos outros numa dada existência podem ser transformados em handicap apropriado em existências futuras
e dessa maneira proporcionar ao indivíduo a oportunidade de conhecer os dois lados da questão. Da mesma forma, a personalidade encarnante poderá obter riquezas, posição e ascender socialmente, em parte como consequência dos méritos e de seus atos positivos em vidas anteriores. A filosofia da reencarnação permite que a pessoa encare os vários handicaps físicos e socioeconômicos como provações escolhidas pela alma para ajudar no desenvolvimento e na maturação espiritual da personalidade física. O modo como cada indivíduo prefere agir numa determinada situação e a decisão de aproveitar ou não a circunstância tem como uma oportunidade para o desenvolvimento da alma e irá variar de acordo com a vontade de cada um. Entenderam? Então é a nossa vontade. Se a gente tem vontade de fazer alguma coisa que seja bom, a gente faz. Você pode ter vontade também de fazer coisas ruins, mas você vai levar essa coisa com você, porque é um erro. E esse erro, ele fica gravado em você, que você, na outra vida, quando você reencarna, você vai trazer alguma coisa que você mesmo escolhe, que nós mesmos escolhemos para passar aqui, nesse tempo. Não é sofrimento. Às vezes as pessoas falam, a pessoa veio para sofrer, porque ele fez coisa errada lá atrás, fez um punhado de coisa errada e veio para sofrer. Engano. Jesus veio para nos ensinar o caminho de maneira diferente. Se a gente lê lá o Velho Testamento, que ele veio reformar através do Evangelho, a palavra Evangelho significa boa nova. A boa nova que Jesus trouxe é isso. Não é pelo sofrimento, porque eu não sei se fazer caridade é sofrimento. Eu acho que fazer caridade nos dá um prazer. Porque quando nós vemos uma pessoa no chão, como foi o caso do bom samaritano lá, que aparece nas parábolas de Jesus, né? A gente sente prazer em ajudar, de ver aquela pessoa bem, de ver aquela pessoa usar a sua força, a sua vontade, a sua dedicação, a sua família, ao próximo. Né? Exercer essa caridade é o que Jesus ensina. Jesus veio para nos ensinar a praticar o amor, não a destruição. Tem um livro do Velho Testamento que, se a gente lê, a gente fala, não é possível. Mas era preciso aquelas coisas acontecer naquela época. Não é que Moisés estava errado. A gente precisa ver que ele lidava com um povo que não tinha instrução nenhuma. Naquele tempo o pessoal não podia estudar, só quem quem conhecia alguma coisa, quem tinha sabedoria, eram os ricos, porque eles podiam estudar, e os pobres não podiam estudar. Então eles não conheciam, não tinham conhecimento, não podiam ler aquilo que precisavam. Então só os rabinos que estudavam. E eles faziam o que eles mandavam. Entenderam? É, é verdade. Então, gente, eu estou falando aqui que quando a gente deve, então, ver que a doutora Brina passou para nós nesse livro, quem quiser estudar um pouquinho mais das coisas, né, chama Mãos de Luz, o livro dela, que é um guia para a cura através do campo de energia humana, da doutora Bárbara Brina, que é a pesquisadora da NASA. A doutora Brina era física, astrofísica da NASA, PhD em filosofia, doutora em teologia, professora e pesquisadora em transtorno e cirurgia espiritual. É mais um exemplo de que a ciência e a espiritualidade podem e devem caminhar juntas. Quando a gente fala que
o Espiritismo, ele caminha com a razão, porque tem muita coisa que se fala, como esse caso aí do pagar o dinheiro no banco lá, né? É uma coisa absurda. Então, está dentro da razão, porque Deus, às vezes, nos dá a oportunidade de receber, por exemplo, de sermos médiuns, exercer uma mediunidade que vem de graça. A mediunidade não é um talento, não é uma vocação, não é isso. A mediunidade vem porque nós, médiuns, recebemos lá atrás uma incumbência porque nós fizemos alguma coisa errada com essa mediunidade lá atrás. Então nós viemos agora para consertar isso que nós fizemos de errado lá atrás. Vamos ser médium, gente, não é uma coisa fácil. E o médium, ele passa por certas situações, às vezes, dentro da cama de passe lá, na hora que nós estamos lá, e essas mensagens que vêm, ele não pode vender, porque ele não recebeu isso aí de graça, ele recebeu de graça, ele não pode vender, ele não pode fazer as coisas que é impossível de fazer e achar que aquilo está certo, porque a mediunidade, as informações que ele recebe do mundo espiritual, não são dele, são do mundo dos espíritos, são eles que nos passam essas coisas. E a gente não vem porque o cara diz, eu quero ser médium. Não é assim. O médium, o verdadeiro médium, ele recebe as informações e na verdade, ele está passando por uma provação. É essa provação que eu falei agora há pouco. E o Chico Xavier nos explica aqui o que é uma provação. Deixa eu ver aqui onde que eu escrevi isso aqui. A mediunidade é uma provação e vem de graça, não é uma profissão. Ninguém deve receber por isso, que seria considerado comércio, e ele não pode vender o que não é dele, é dos espíritos. Portanto, não haveria mediunidade se não houvesse espíritos. Se o médium cobrasse pelas comunicações, os irmãos menos abastados diriam, não tenho fé, porque eu não posso pagar. Não é? Não é assim? Porque a mediunidade, ela vem, qualquer um de nós somos como qualquer pessoa. E todos são médiuns. Todos. Todos recebem a mediunidade. Agora, tem uns que são mais ostensivos. Mas essa mediunidade vem de graça, não porque ele precisa, não porque ele acha que deve ser médium, mas porque ele tem uma incumbência de fazer, de cumprir a obrigação como voluntariado, não como profissão. Porque inclusive aquele que fala num púlpito, aquele que fala para os seus ouvintes, ele tem que falar aquilo que vem do coração. Tem que falar de maneira que ele possa entender e ser entendido. Então, a provação é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Isso foi Emmanuel que falou. E Chico falou o seguinte, não saiu aqui. O Chico fala que ele tem sofrido perseguições por parte dos espíritos inimigos da doutrina, mas dizendo com sinceridade, ele próprio, o que ele passa de dificuldade são dele mesmo. Saíram dele mesmo. E o Chico, todo mundo conhece, sabe quem foi o Chico, né? Então, gente, a gente precisa ter... Alguma pessoa sabe como é que é feito, por que a gente fala em incorporação? Vocês sabem por quê?
Então, muita gente pensa que a gente fala que a incorporação, o espírito entra no corpo da pessoa. Não é assim. A entidade fica do lado e transmite para o pensamento daquela pessoa o que ele precisa passar. Por quê? Por que isso? Porque ele não pode, um corpo não pode ter dois espíritos nesse mesmo corpo. Deu para entender? Então, mas aí a pessoa fala para a gente assim, mas e quando a mulher está grávida? E quando a mulher está grávida? Que tem uma criancinha na... Não é. Não. A pergunta 344 do Livro dos Espíritos nos explica isso. E muita gente pensa que quando a pessoa, a criança começa a ser feita no útero da mulher, ela já está com o espírito, não está. A criança está ligada por um fio platina e vai ligando, e à medida que chega o momento da pessoa dar à luz, ele vai se aproximando, vem se aproximando. E a hora que a criança nasce, aquele espírito toma conta do corpo. É uma coisa magnífica, uma coisa fantástica, gente. Por isso que não pode. Então, aquele corpinho não está ainda animado pela alma dele. Só quando ele nasce mesmo, quando ele vê a luz. Entenderam? Então, essas coisas tudo são coisas de estudo que a gente precisa ver. Então, um dia, a gente conversando sobre a mediunidade, a gente vê que Moisés falou que era proibido. Mas se a gente lê no livro lá do Velho Testamento, Moisés não falou que era proibido. Ele falou que não devia fazer isso à toa. Por quê? Porque naquele tempo, como eu falei, o povo era muito ignorante, não tinha conhecimento das coisas de Deus. E aí eles usavam a mediunidade para vender, usavam a mediunidade para falar, como nós vimos aí, da toalhinha lá, usavam a mediunidade para as coisas erradas. E não era mediunidade, eram charlatões que faziam daquilo uma coisa para ganhar dinheiro. O que é errado. A gente vê pessoas, às vezes, escrito numa placa lá, aqui, tem uma médium espírita, tem uma vidente espírita, que vai falar para a gente as profecias, dizendo que a gente vai passar isso, vai passar por aquilo. Gente, isso não existe. Isso não existe. Só quem sabe do nosso futuro é Deus. Mais ninguém. Então, essas pessoas enganam os outros. Aí, quando falam que Moisés proibia a profetização, né, que era a mediunidade, eu tirei parte da Bíblia. Não vou, não. Então, do Velho Testamento, no capítulo 11, versículos 28, 27, 28 e 29, no Velho Testamento. Ele fala assim: um certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Aí veio o filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Moisés disse: você está com ciúmes por mim. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse nele o seu espírito sobre eles. Então Moisés não proibia nada. Pediram para ele proibir, mas ele não proibiu. Porque não era errado. A gente está vendo aqui que a mediunidade é uma coisa fantástica.
É uma coisa santa, que deve ser feita de graça, não pode se cobrar por isso, não pode ter profissão. Aquele que vai num púlpito falar do Evangelho de Deus para os outros, não pode receber por isso, porque não pode ser uma profissão. Isso é uma missão. E tem outra. Se a gente lembrar que lá no Velho Testamento, muitas coisas se faziam através da mediunidade, eu trago aqui para nós um dado do livro 1 de Samuel, no Velho Testamento, capítulo 28. Saul era o rei de Israel. Samuel, que era pai dele, já tinha morrido. Estava morto. Estava morto, a própria Bíblia fala, já estava morto. E aí, ele estava com o exército dos filisteus prontinhos para atacar Israel, um exército imenso, que dava umas 10 vezes o exército dele. Ele sabia que não tinha condições de vencer. Então ele procurou, através das orações, encontrar Deus para achar um caminho para ele resolver o problema, porque ele sabia que ele ia perder a guerra. Mas Saul tinha feito uma coisa errada. As pessoas que mediunizavam naquele reinado dele lá, ele expulsou todas de lá, ou muitas ele chegou a matar. Então ele precisou conversar com Samuel, que já era morto. Lá está escrito, e Samuel já era morto. Ele chamou os seus auxiliares e perguntou para eles: eu preciso falar com Samuel, mas eu preciso de uma que fala com o espírito de Pitom. E um escravo dele falou assim: eu conheço uma médium em Endor, uma cidade de Israel, Endor. Então Saul vestiu de uma maneira que não fosse reconhecido e foi até Endor para falar com a mulher. Porque ele queria saber de Samuel como que ele fazia para vencer a guerra. E aí, quando a mulher olhou nele e falou assim: eu não vou fazer porque o Samuel pode me matar, o Saul pode me matar. Porque ele não permite que a gente faça. Aí ele falou: não, pode fazer que eu garanto. Meus guardas que estão aqui te garantem. E ela então mediunizou e falou. E Samuel falou para ele: como podes me acordar do meu sono para vir aqui te atender? Aí ele falou: não, porque eu estou orando a Deus e não consigo falar com Deus e ele não me responde. Porque não chegava a graça que ele pedia. Para começar a guerra, né? Bom, aí ela pegou e Samuel ainda falou para ele assim: então, o que você quer? Ele falou: olha, eu estou com o meu exército, não conseguirá vencer os filisteus porque são muitos. Aí ele falou: primeiro você tem que ir e pedir perdão para aqueles que você ofendeu, para depois você vir aqui e pedir. E aí falou: e vai acontecer, o seu exército vai perder, você e sua família estará aqui na próxima semana junto de mim. E foi o que aconteceu. Uma semana depois, Saul foi vencer, perdeu a guerra e toda a família dele foi dizimada. Então, aí a gente vê que nada era proibido, a mediunidade não era proibida. A mediunidade podia ser usada, mas usada de maneira que fosse uma coisa que fosse benéfico para a sociedade. Então, é preciso que a gente tenha em nossa mente que a gente precisa, quando a gente vem aqui,
a gente pede alguma coisa, a gente precisa ter fé. Às vezes tem gente que chega aqui e fala, mas não aconteceu nada. Não aconteceu, porque não tem fé. Então a gente precisa vir. Eu vejo aqui pessoas maravilhosas que vêm aqui toda semana ouvir as pregações. E a gente pede para que venham, participem, aprendam e apliquem suas vidas. Jesus nos ensina que nós devemos ter caridade. Nós devemos separar, por exemplo. Eu costumo dizer que a gente costuma separar o prazer de felicidade. Prazer é uma coisa que a gente tem e acaba no instante. É aquele instante. E felicidade não. Eu quero dar um exemplo de uma mãe. Quantas mães estão aqui? Estou vendo ali. Ser mãe é fácil? É fácil ser mãe? Tem uma música que diz que ser mãe é padecer no paraíso, né? Por quê? Porque a gente difere a felicidade do prazer assim. Uma mãe, muitas vezes, nasce uma criança. Imagine, vamos imaginar uma mãe. Nós não podemos ser mãe, nós homens não podemos ser mãe, não temos essa experiência, né? Mas nós temos a experiência de estar junto com a nossa esposa, né? E vendo o sofrimento que ela passa. Quando a gente ama, a gente também sofre junto com ela, não é? A mãe, ela quando vai dar mamar, por exemplo, ela vai dar o peito para a criança chupar. E quando nasce os dentinhos da criança, a criança morde o bico do peito da mãe. Às vezes o peito inflama, o biquinho do peito inflama, racha. Mas ela continua com prazer de ver aquela criança, ela alimentando a criança. E ver aquela criança crescer, isso é uma felicidade. Porque ela vai longe, vai até onde a criança, onde ele puder acompanhar. Prazer não, prazer momentâneo. Então, gente, essa diferença de prazer e felicidade é uma coisa boa. A gente alcança essa felicidade, alcança a nossa vontade de viver na nossa vida material quando nós acertamos a nossa vida material com a nossa vida espiritual. Então vamos fazer isso. Vamos procurar sempre fazer o bem como Jesus nos ensina, porque Ele era Ele que foi o nosso mestre, né? Por isso que Ele falou para nós, se nós quisermos fazer o que Ele faz, é ter fé. A fé é tudo. A fé é o caminho que nós devemos encontrar para nos salvar. Quando Jesus fez eles dizem que Jesus ressuscitou Lázaro, é preciso a gente estudar bem o que vai falar e ler de acordo com aquilo que está lá. Porque Jesus usava aquela energia que ele tinha do corpo dele e do corpo da pessoa para fazer as curas. Ele aprendeu isso nas outras encarnações que ele teve. Então ele vem aqui trazendo esses dados que ele aprendeu nas outras vidas que ele passou, trazendo de outros lugares que estão muito além de nós, muito acima de nós em matéria de conhecimento. E ele, quando usava aquilo, ele falava, a sua fé te curou. Não é isso que ele falava? Então, quando ele mandaram, a irmã de Lázaro mandou falar para Jesus a situação de Lázaro. E chegou lá, e Jesus, quando aquele que foi mandado por Marta para falar para Jesus, Jesus falou para ele, volta e diga para Marta que a doença de Lázaro não é de morte. Vejam bem, Jesus sabia que ele tinha uma doença.
e que ele estava vivo. Porque existe uma doença chamada catalepsia, que a pessoa fica igual morto. É que o coração fica em estado alfa. E ele, naquele tempo, não tinha médico para saber se ele estava morto ou não estava. Hoje não, hoje o médico vai lá e vê se a pessoa está morta realmente, né? E às vezes ainda acontece de errar. Já aconteceu de pessoas aí ser enterrada viva. Ou pessoas estavam lá no velório e levantar. Todo mundo saindo correndo, né? Medo. Mas, então, quando Jesus chegou lá, Jesus empregou aquela energia toda. É isso que eu falo. As coisas têm que estar dentro da lógica e da razão. A pessoa desencarnou, aquele corpo que está ali não tem mais vida, não tem nada. Aquilo ali é como um pedaço de pedra, um pedaço de madeira, que já acabou, já exalou, não tem mais. Aí aquela pessoa vai ser enterrada na terra e vai misturar a energia que ela tem, vai para a atmosfera. Mas acabou. Aquele corpo não existe mais. Aí acontece que as pessoas às vezes falam que vai vir, Jesus vai vir e vai chamar todo mundo do chão para levantar. E vai todo mundo levantar e responder lá as coisas que fizeram. Jesus vai mostrar as coisas que fizeram. Isso é impossível. Por quê? Aquele corpo já acabou, não existe. Aquele corpo já acabou, não existe e tem outra. Ele foi misturado com outras coisas. Naquele lugar ali pode ter sido enterrado cavalo, cachorro, vaca. Se ele levantar dali, ele vai levantar com quantas formas de corpo material. Que são energias que estão ali. Aquilo acabou. Aquela energia está ali, então vai ser misturado, vai ter misturado com um punhado de coisa. Como é que pode nascer de novo? E existe uma outra, Jesus. Ele não saiu daqui, ele está aqui. Ele falou que aonde tiver 2 ou mais reunidos, lá estarei. E ele está com a gente, em todo lugar que a gente vai. Ele é Jesus, é um espírito extraordinário, com a brandura que ele tem, com o coração que ele tem, a bondade que ele tem, a vontade que ele tem de que nós, que são seus irmãos, caminhemos junto com ele. Para nós termos sempre a vontade de curar, de ajudar o nosso próximo. Ter a vontade de fazer aquilo que nós temos vontade de ver o nosso irmãozinho no chão e levantá-lo. Ter a vontade de emprestar a nossa boca, o nosso ombro, para que ele possa chorar e ouvir os nossos conselhos, a nossa vontade de ajudar. Muitas vezes a pessoa está precisando de ajuda e a gente logo pensa numa ajuda material. Às vezes não é nem uma ajuda material que a pessoa precisa. Tem uma mensagem que eu ouvi no YouTube uma vez e eu perdi o foco. Quando eu não escrevo, eu perco o foco. Mas a gente precisa estar sempre pronto, viu? Estar sempre pronto para servir, sempre pronto para servir aqueles irmãos que necessitam. É tão gostoso a gente quando pega uma pessoa e a gente cuida da pessoa e ajuda a pessoa a se
né, a se levantar. Não é? Não é só dar o pão, não é só dar uma coisa material. Agora eu lembrei do que eu estou falando. Uma criança chegou na beira do muro, a mulher estava lá no jardim, mexendo com as flores dela. E aí o garoto falou assim: a senhora não tem um pão velho para me dar? Aí a mulher prestou bem atenção no garoto, 9 anos de idade, não estava na escola, e falou para ele: onde você mora? Começou a perguntar para o garoto, né? Ele falou: não, eu tô andando aqui porque eu estou procurando para arrumar alguma coisa para dar para meus irmãos. E meu pai está preso, a minha mãe está doente. Aí ela começou a conversar com ele: você não está na escola, que não sei o que, não sei o que lá, né? Aí ela pegou e falou: ah, deixa eu ir lá pegar o pão para você, que você quer. Eu não tenho pão velho, eu tenho pão que eu comprei hoje, serve? Ele falou: a senhora não precisa me dar mais, a senhora já falou comigo. Não é? Essa semana eu vi uma coisa que eu fiquei emocionado de ver. Uma criança de 4 anos no orfanato, e um rapaz ia visitar ele todo dia lá no orfanato. Não tinha mãe, não tinha pai. E aí o moço conversando com ele, foi engraçando com aquela criança. E o que deixou as pessoas emocionadas foi quando ele respondeu. Você viu isso? O rapaz perguntou para ele: você quer ser meu filho? Você quer um pai? O garoto deu um puta sorriso e falou: eu quero. Não foi isso? Sensacional, gente. É isso que a gente fala. A caridade, às vezes, está perto da gente e a gente não vê. Sabe por quê? Eu falei da mãe. A pessoa, muitas vezes, a mãe casa, tem vontade de ter um filho, mas ela não pode ter. Ela ou o marido não pode ter. Mas a criança esperando uma doação, adoção. Quantos orfanatos tem por aí que tem crianças que precisam ser adotadas? Muitas vezes são recusadas pelos pais, abandonadas pelos pais. Vocês já viram aquela série que passa na TV, que fala dos pequenos Johnsons? Tem um casal de anãos. Eles não gostam que chama de anão, né? Então eles têm 5 crianças. Somente um saiu deles. Os outros foram adotados. E eles têm um amor naquelas crianças que é fantástico, gente. Então, muitas vezes o filho que você não pôde ter é aquele filho que está lá no orfanato. Que está esperando o pai, está esperando a mãe que ele precisa. Ele quer ter uma família. E não tem. Eu espero que eu tenha passado alguma coisa boa para vocês. Espero que vocês saiam daqui melhores do que quando chegaram. E que a luz de Deus acompanhe vocês todos, nós todos. Obrigado por me ouvir.